Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. E hoje vamos falar sobre uma ação afirmativa que desde 1995 é lei no Brasil e que, apesar dos avanços, ainda encontra desafios para a sua efetividade. A cota de gênero, uma iniciativa da legislação eleitoral fundamental para promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres na política. Atualmente, a cota de gênero determina que, no mínimo, 30% das candidaturas sejam destinadas às mulheres para combater a histórica subrepresentação feminina nos espaços de poder e decisão e também contribuir para uma democracia mais inclusiva e representativa que considere as demandas femininas na formulação de políticas públicas. E você, sabe quais são os desafios que dificultam que a cota de gênero resulte na sonhada equidade? Não, o Toda Mulher vai te explicar. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar essa entrevista e para tornar nossa conversa ainda mais inclusiva, me autodescrevo. Eu sou Márcia Carvalho. Estou sentada e neste momento apareço no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira, com o cabelo preso, estou usando um vestido preto e um blazer azul. A convidada de hoje do Toda Mulher é a advogada eleitoral Sânia Aquino, que também é membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. Sânia, seja muito bem-vinda. Obrigada ao programa, você, Márcia. Eu também, antes de iniciar a nossa entrevista, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, da pele morena, estou de coque, cabelos presos e trajo uma roupa branca com blazer azul. Muito obrigada. E você vem de um debate, que é um debate muito importante, que foi realizado no país da América Latina, para tratar dessa questão da cota de gênero, não é? Em toda a América Latina. Eu falo de um país da América Latina e no Uruguai vocês se reuniram com outras pessoas que atuam nessa área eleitoral para debater esse tema, o que significa que é um tema, cota de gênero, que também está em evidência nos outros países, né, além do Brasil. Como é que foi essa experiência, Sânia? Realmente foi uma experiência para a gente que milita nessa área, uma experiência muito rica, porque foi um congresso internacional de direito e havia esse debate sobre democracia. E dentro desse grupo de estudos de democracia, a gente pôde ministrar uma palestra sobre um artigo que a gente levou até o Congresso, tratando das cotas de gênero na América Latina, mas sobretudo com recorte nos países da Argentina, Brasil e Uruguai. E ouvindo aqui a tua apresentação, realmente ainda é um grande desafio. A cota de gênero, sobretudo no Brasil, é um grande desafio que a gente precisa, de fato, superar. A gente viu ali, eu falei que assim, essa ação afirmativa, ela nasce no Brasil ali por volta de 1995, uma lei que tem a autoria de uma mulher que apresentou durante aquele período que a gente conhece, que a gente chama de período da redemocratização do Brasil após a ditadura militar, que foi Marta Suplicy, na época deputada federal. Ela trouxe a proposição da cota, a princípio também com a ideia de que fossem reservadas 30%, né, desse percentual de candidaturas femininas, mas aí naquela época não passou, 20%, e de lá para cá a gente percebe que esse alcance ainda é muito lento. A cota diz, o partido tem que reservar a candidatura, mas parece que não tem tido muito efeito. E aí que vem o desafio. E eu queria que tu explicasse para a gente que tipo de desafios são esses. Bom, primeiro eu vou voltar um pouquinho para a gente compreender esse mecanismo, né? Eu acho que isso é importante. Esse mecanismo, por incrível que pareça, eu sempre falo que a gente olha muito para o continente mais antigo, a Europa, como se lá tivesse a resolução do mundo. Mas o primeiro país que utilizou a cota de gênero no mundo foi a Argentina. E, inclusive, a Argentina ela é um panorama para o mundo de inclusão de mulheres na política. Sim. E aí você trazendo esse recorte da Marta, exatamente, a Marta conhece a cota de gênero no sistema argentino.
né, naquela conversa, naqueles diálogos que existem dos partidos políticos da América Latina, é que a deputada, a então deputada Marta Suplicy, conhece a cota de gênero e traz aqui para o Brasil. Eu costumo falar, quando a gente vai partir para um estudo como esse, a gente observa o seguinte: a grande dificuldade que o Brasil tem em implantar, de fato, um sistema que funcione é uma questão educacional. Sim. E é uma questão também de como é fiscalizada e como é punida a não adequação à legislação, né? Isso são dois problemas, gargalos grandes no Brasil, porque a gente tem um arcabouço legislativo, um dos maiores da América Latina, mas a gente ainda está enfrentando questões ainda muito pontuais, né? E aí te trazendo por uma questão mais prática. Por exemplo, lá na Argentina, lá as listas são fechadas, não são listas abertas como aqui no Brasil. Mas lá já não se fala mais nem de uma cota de 30%, se fala já de paridade. Né? Então, assim, para a gente ver o avanço. No Uruguai, por exemplo, lá o que é que a gente tem? Nem é reserva para candidaturas, já é reserva da vaga. Por exemplo, eu tenho a intendência, que seria a prefeitura municipal, e eu vou usar aqui a capital de Montevidéu, por exemplo. E a gente tem aqueles cargos públicos que compõem o executivo municipal. E aqueles cargos públicos já existe uma reserva de mulheres que vão ocupar aqueles cargos. Então, assim, não é fomentar... Não é entre homens e mulheres, você oferece ali, determina 30% das candidaturas, mas elas vão concorrer com os candidatos homens, ou seja, já existe o espaço ali reservado para elas. Para esse número só podem concorrer mulheres. Exatamente. Então, assim, vamos dizer, eu tenho 30 cargos. Então, eu tenho 30 cargos, pelo menos 30% desses cargos vão ter que ser ocupados por mulheres. E isso a gente observa, eu podendo conversar com alguns professores uruguaios, pesquisadores, a gente pode observar a evolução da sociedade. Muda, não é? Totalmente. Por exemplo... Porque há um equilíbrio, não é? Sim. O 8 de março aqui no Brasil, ele ainda é um dia de reflexão, ainda é um dia de mandar um WhatsApp Feliz Dia da Mulher. E em países como esse, é dia das mulheres irem para a rua, fazer manifestação, serem aplaudidas. Então, assim, você observa que a visão de sociedade, ela muda totalmente. Quando, de fato, você não só faz uma reserva, mas você garante que aquela mulher, de fato, ocupe um local de liderança e poder na sociedade. E por isso a gente vê muitas críticas a respeito da cota. Não é simplesmente você determinar um percentual, mas a cota ela precisa vir acompanhada de outras iniciativas que fortalecem essa participação política. Por exemplo, as mulheres elas precisam compreender o que a política significa para a sociedade, o que essa participação significa para a sociedade. E a lei precisa garantir, inclusive, a segurança. É muito recente uma lei, uma PEC, que estabeleceu, que proibiu, que coíbe a violência política contra a mulher. Mas nesse cenário de eleições, por exemplo, a gente vê que a violência contra a mulher é algo que é fato, ela ocorre. E quando a violência contra a mulher é algo muito duro, atinge a moral. Então, assim, às vezes esse caminhar da participação da mulher na política, e eu falo a partir da visão do país, do Brasil, ele é dificultado por conta dessa cultura que ainda quer que a mulher fique em casa ou então exerça apenas funções que não sejam essas funções que hoje majoritariamente são ocupadas por homens. E você falou uma coisa muito interessante sobre essa PEC, né, que deu origem, e hoje a gente tem no nosso ordenamento jurídico uma legislação que é uma legislação tão refinada que é o crime de violência política de gênero. De gênero, exato. Então, assim, eu fiz um recorte, eu peguei aquele violência de gênero e fiz um recorte político. Né? E é uma lei que ela abrange, que ela abarca, que ela abraça, não só parlamentares, não só mulheres que estão em mandato, mas também assessoras, ou qualquer mulher que esteja envolvida no ambiente político. E aí a gente pergunta, então tá bacana, né? Se eu tenho uma legislação, então tá legal. E, infelizmente, não está legal. Por que não está legal?
Porque o que acontece, Márcia, como eu te falei, as punições, as violações, elas ainda são muito equivocadas, muito inadequadas. Imagine você parlamentar, você vereadora de mandato. Você tem o seu direito de fala retirado por um colega parlamentar. Vocês têm a mesma prerrogativa. A mesma prerrogativa que cabe ao parlamentar homem, cabe à parlamentar mulher. Mas você teve o seu direito de fala retirado. Bom, você vai até o judiciário, você contrata um advogado para, então, mover um processo baseado na violência de gênero na política contra aquele seu colega parlamentar. É um caminho longo até que se resolva, Sim, né? O Ministério Público tem que dar o ok, enfim. Mas você vai ver ele cumprir uma pena. Sabe qual é a pena que ele vai cumprir? A entrega de um notebook e um celular para o serviço de proteção à mulher. Aí eu pergunto, qual é o impacto que isso tem no mandato de um parlamentar homem que faz que comete esse tipo de violência contra a sua colega parlamentar? Nem aprende, né? Nem aprende, não tem. Então, até assim, repete, não é? A atitude. Porque se torna tão ínfimo, né? A sanção é tão ínfima que ela não consegue cumprir nem mesmo o caráter educativo. Imagine o punitivo. Eu não consigo nem conceber isso enquanto uma punição. E isso se reflete na quantidade de mandatos, de mulheres exercendo mandatos hoje nas casas legislativas, no Poder Executivo no Brasil. O percentual não alcança 30%, não chega, ultrapassa 20%, 26% hoje em todo o Brasil. É muito baixo. Muito. A subrepresentatividade é algo que é fato e precisa ser mudado. E aí não muda, porque as mulheres têm medo, de certa forma. Elas acabam, né, paralisadas ali em algum momento por conta dessa opressão. É porque a gente aprendeu desde sempre que o espaço público, ele não é um espaço feminino. Não é um espaço seguro. Não. Ali é um espaço onde você pode ser assediada, ali é um espaço onde a sua capacidade intelectual ela vai ser sempre ali colocada na berlinda, né? Então, assim, mas falando sobre a subrepresentatividade, é um número tão assustador. Sim. Que parece real. Nós temos no Brasil mais de 5 mil municípios, né? Quase 5.600 municípios. E a gente tem menos de 900 municípios com mulheres chefiando o poder legislativo municipal. E aí você se pergunta, né? Mas, gente, como pode isso num país que a maioria é mulher? Né? É algo que não... E assim, nessa palestra que eu proferi no Uruguai, eu trouxe também alguns casos de sucesso, alguns cases, e trouxe o Maranhão. Né? Eu acho que é impossível a gente não falar da importância que o Maranhão, essa legislatura aqui da Assembleia Legislativa está tendo. Sim, para o Brasil. Com a primeira mulher presidente, sim, né? E num cenário onde eu costumo dizer que a eleição da presidente Iracema, da deputada Iracema, ela tem muitas nuances, com certeza, né? Mas, sobretudo, ela tem uma nuance que, para a gente que trabalha e pesquisa sobre isso, é uma nuance determinante, que é o momento onde a casa tem maior número de mulheres. Sim. Isso faz uma total diferença, até pro apoio às ações que a presidente pretende implementar. Porque a gente sabe que, muitas vezes, a mulher ela até chega aos espaços de poder, mas não consegue ela não consegue decidir. As decisões dela sempre são colocadas em xeque, porque na grande maioria os homens ocuparam esses espaços por muito mais tempo que nós. E a gente volta à questão da ação afirmativa, né, que permite que essas mulheres alcancem poder, porque essa bancada feminina, essa maior bancada feminina e a eleição da primeira mulher presidente da Assembleia Legislativa, ela vem justamente após a validade da lei que coíbe a violência contra a mulher e que aumenta o percentual da cota e também que determina aos partidos a distribuírem os recursos, né, partidários. Então, assim, são iniciativas que fomentam, né, essa chegada dessas mulheres, mas não quer dizer ainda que seja suficiente.
porém representa muito. Muito, com certeza. Eu falava disso também lá, que o nosso ordenamento jurídico, quando a gente faz uma comparação aos outros países, a gente vê, de fato, esse inchaço legislativo, né? Porque a gente vê, assim, que a gente tem lei para tratar de fragmentos. Quando eles lá têm lei, a lei trata de um todo. E esse todo é compreendido pela sociedade. Aqui não, você precisa ter uma lei que reserva. Aqui você precisa ter uma lei que reserva o fundo partidário, o fundo eleitoral. Você precisa ter uma lei que, dentro do fundo partidário, tem uma reserva para a promoção de políticas dentro do partido, de fomento à mulher e tal. Você tem que ter uma lei que também determina o tempo de televisão da mulher no programa eleitoral. Então, você observa que a gente ainda, como você mesmo falou, nós estamos avançando, mas o nosso avanço ainda é muito lento. E a nossa sociedade clama por um avanço mais célere, porque o que a gente ainda vê no Maranhão, eu trago até exemplos de São Luís mesmo, da Câmara Municipal, né? São coisas que a gente fica assim apavorado, né? De imaginar que em pleno século XXI essas coisas ainda ocorram aqui. Porque é uma cultura, não é? A gente que tem que combater essa violência contra a mulher em todas as esferas, e eu não estou falando especificamente da política, mas nos ambientes de trabalho, dentro de casa, em todos os lugares, as mulheres têm sofrido esse tipo de violência, e muita gente normaliza, acha que não, isso não aconteceu porque o outro quis, porque está muito entranhado, não é? Tanto em homens quanto nas próprias mulheres, ainda não compreenderam que é necessário mudar. E para isso a gente precisa enxergar e se disponibilizar a ver o que há de errado em todas as esferas para que a gente possa combater. E aí, falando sobre esses desafios ainda, eu queria ouvir de ti, assim, que tipos de saídas, além da cota de gênero, que é importante, que é fundamental e necessária, mas além disso, você falou na reserva, mas que tipo de outras, né, estratégias as mulheres podem ter, principalmente nesse período que antecede a política ou no momento que elas estão ali exercendo o mandato, né, para ver se a gente melhora mais rápido esse cenário, não é? Aí, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta continua essa conversa com a advogada eleitoral Sânia Aquino. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher. Hoje o papo é com Sânia Aquino. Ela é advogada eleitoral e membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, a OAB Maranhão. E a gente estava falando sobre representatividade, cota de gênero. A gente já falou que ela é, de fato, importante, né, para combater essa subrepresentação feminina nesses espaços, tanto no legislativo quanto no poder executivo, que são as prefeituras, o governo, né? É preciso que as mulheres alcancem esses lugares para que esse debate, né, ele seja ampliado e para que a gente que está aqui na sociedade perceba que é possível que uma mulher esteja nesse lugar. Que geralmente não é aquele lugar que aquele lugar que as pessoas, não, mas esse lugar não é para você. Não é? A gente está falando sobre isso, mas eu quero saber mais de você, dessa sua experiência. Que outras estratégias podemos tomar, né, para melhorar? A educação política, por exemplo, nas escolas, exato, desde cedo, por exemplo? Exatamente. Eu sou de uma época, e agora talvez os telespectadores façam as contas, eu sou de uma época onde a gente tinha no currículo escolar uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. O SPB. Exatamente. E havia muitas críticas, né, a esse tipo de ensino, mas eu também vejo que você não ter nada disso... Também é ruim. Também é ruim. Né? Também é ruim porque você cria adolescentes que serão os próximos adultos robotizados, que estão preocupados apenas com a monetização do seu trabalho. E pronto. Capitalismo puro, né? E isso é muito ruim para a sociedade, né? Isso é muito ruim porque questões como essa, elas vão ficando em terceiro, quarto plano, até que elas se tornam invisíveis. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que incluir no currículo escolar
Eu não vou dizer aqui, e aqui, por favor, não me levem a mal, né, de que trazer a política partidária para a escola, não é isso, mas trazer a política, porque nós somos seres políticos. Né? Então, é necessário que a criança compreenda isso, é necessário que o adolescente compreenda isso, até para que haja entre eles uma cordialidade maior, um respeito maior, uma empatia maior. Você falou que nós somos seres políticos, é fato, e a gente precisa aprender sobre a política em sua essência, até para a gente entender desde pequeno aonde vai o nosso direito, onde começa o direito do outro. Essa educação de moral e cívica, eu também sou dessa época, e não é uma época muito distante, né? Mas inclusive que deixa saudade na gente, porque a gente sente falta disso nessa geração. Ela era um caminho para que a gente tivesse lá na frente pessoas, né? Uma geração mais atenta para essas demandas sociais, inclusive para questionar o porquê que não temos mulheres. E inclusive na hora do voto, né? Inclusive na hora do voto. Porque a gente observa que as pessoas hoje, elas escolhem o seu voto por inúmeros motivos, mas poucas pessoas, de fato, têm um voto consciente, né? Tanto que a gente está aí, a gente somos maioria, mas a gente não é maioria. A gente é minoria na representatividade. E assim, um outro caminho que eu também compreendo que é um caminho essencial é, de fato, fomentar, apoiar e eleger maior número de mulheres, seja no parlamento, seja no executivo, de que também pedir, clamar e forçar, porque a sociedade tem os seus mecanismos de força social, para que o judiciário também seja um caminho onde as mulheres consigam, de fato, ascender na carreira. Essa subrepresentação, ela está em todos os pontos. Exatamente. Todos os lugares. Não é só uma coisa da política, apesar da gente... Está na academia, está no judiciário. Isso. Exatamente. Então, assim, quando a gente vê mulheres que não estão nos espaços, a gente se sente, de fato, não pertencente àqueles espaços. E um terceiro ponto que para mim também é fundamental. Bom, a gente sabe que uma educação, um olhar cultural, ele não é um olhar que ele vai mudar de um dia para a noite. Sim. Né? São gerações, é um olhar geracional. Né? Então, assim, enquanto a gente não chega no ideal, nós temos que fazer do atual mais ideal. Como assim? Nós temos que exigir dos nossos parlamentares homens, dos nossos executivos homens, que proporcionem políticas públicas para as mulheres, que também pensem os seus mandatos com um olhar voltado para o público feminino. Até porque muitas das vezes é aquele público que elege ele. Isso acontece geralmente, e a gente vê o trabalho que é realizado aqui na Assembleia Legislativa, que a presença da mulher inspira os parlamentares. Exatamente. A maioria das leis que existem, assim, as leis mais recentes, né, voltadas para a mulher, tem sim a autoria de parlamentares homens. Sim. E com certeza eles são inspirados, né, nessa presença feminina. A gente tem que ter essa consciência. Por isso que é importante uma mulher estar ocupando esse lugar, porque às vezes ela não é a autora da lei, Sim. ela não é autora da iniciativa, mas ela inspira um colega ali no debate, vamos trabalhar juntos. Muitas leis aqui foram aprovadas e até estão em vigor no Maranhão, que são leis que são resultados de parcerias entre deputadas e deputados. Isso é um ponto que a gente tem que avaliar quando a gente vai escolher, né, nosso candidato. Com certeza. A gente tem que prezar por essa paridade, não é? Essa sonhada paridade. E o judiciário também é um quarto ponto. Eu elenquei aqui 4 pontos que eu acho que é fundamental. O judiciário é um quarto ponto, é uma via necessária, porque é a via fiscalizadora. É a via que, no final de tudo, vai fiscalizar todos, inclusive o executivo, o parlamento e a sociedade. E o judiciário, de algum modo, tem feito a sua parte. A gente acabou de ser editada aí a súmula do TSE que trata da questão da violação da cota de gênero, né? Hoje existe uma súmula para tratar do assunto
Então, assim, o judiciário tem buscado mecanismos para chegar lá. E eu acho que esse quadripé, educação nas escolas, aumento dessa bancada feminina, seja aqui no parlamento, seja o número de prefeitas e vice-prefeitas, vereadoras, né? Essa questão dos mandatos masculinos se inspirarem na pauta feminina, trabalharem pela pauta feminina. E o judiciário, aí eu acho que a gente começa a caminhar para um outro horizonte. Aí eu talvez, um pouco mais rápido, né? Então, aí talvez eu chegue num congresso como esse e consiga ter coisas melhores para falar do Brasil. E a gente não se sinta, porque às vezes esse sentimento vem em nós. Às vezes a gente se sente ainda no século XIX, quando a gente vê nações vizinhas na língua, vizinhas no continente, que estão servindo de modelo mundial. E até passando por questões econômicas, né? Muito mais difíceis, muito mais pesadas do que o Brasil, né? Está passando, e que nos ensinam até a melhorar enquanto sociedade no que diz respeito justamente a essas questões que parecem tão simples, né? Mas que são tão importantes. E aí, nesse cenário que a gente está vivendo hoje, eleições vindo aí, muitas mulheres são candidatas. Sim. A gente também percebe que, mesmo com esses desafios, a participação da mulher na política está em evidência. Você percebe essa mudança? Sim, com certeza. A gente, eu faço assessoria para alguns municípios, né? E lógico, para algumas candidatas e candidatos, e a gente percebe isso. Tem um município aqui do Maranhão que me saltou aos olhos, porque notadamente, quando a gente vai montar uma chapa, seja de majoritário, seja de proporcional, existe aquela questão, eita, a cota de gênero, temos que cumprir a cota de gênero, e é uma dificuldade tão grande, e eles colocam empecilhos. E esse município é um município que a maioria da chapa de vereadores é do sexo feminino. Então isso me chamou a atenção. E eu fui conversar um pouco com elas, né? Tem mães que levam os filhos para a agenda política. Então, assim, a mulher, ela de fato está se colocando mais. E aí, o que eu observo? A gente precisa desses mecanismos da divisão proporcional do fundo eleitoral. A gente precisa ainda desses mecanismos, porque sem eles a concorrência é muito discrepante. Sim. É preciso aprender também sobre como esses mecanismos funcionam. Onde tem esse material para quem não sabe, não conhece, que quer saber mais? A gente sabe que a internet está aí e que oferece, se você der um Google ali rapidinho, aparece 1000 coisas. Mas onde de fato você encontra um material sobre isso que possa explicar e aparece as mulheres que pretendem, né? Agora não dá mais tempo, mas assim, no futuro e recentemente, exatamente, pretendem ingressar nessa linda carreira que é a política. Sim, a gente tem as legislações, o compilado de legislação, tanto no site do TSE, quanto no site do Planalto. Se vocês quiserem também saber um pouco mais, trocadinho no miúdo, como diz assim, o meu Instagram também é um Instagram voltado muito para essa questão eleitoral, né? E eu sempre gosto de trazer, porque muitas vezes as candidatas não sabem como acessar, não sabem como ter acesso àquela informação, não sabem onde buscar. E, infelizmente, a falta de conhecimento, ela bloqueia o acesso. De fato bloqueia, né? De fato bloqueia. Esses dias mesmos, nessas assessorias que eu estou te falando, que a gente desempenha, teve uma situação de um partido político do Estado que não queria fazer o repasse da verba, que é obrigatória. A verba é obrigatória. E aí a gente teve que ter uma conversa e tal. Assim, mas isso foi possível porque a candidata se sentiu prejudicada e denunciou. Se ela não fizesse a denúncia, iria passar, como passam tantas, né? Gente, saiu uma pesquisa muito recente que tratou dessa questão do repasse dos recursos, né, partidários para as mulheres e, infelizmente, eu acho que o mínimo é 30% também, né? Isso. Mas ainda não alcançou 27%, não chegou a 27% essa distribuição. Ou seja, ainda há muito o que fazer sobre conscientização, inclusive de quem está à frente desses partidos. As mulheres precisam saber que elas têm esses direitos, mas os presidentes de partido, as organizações também
precisam ficar atentos para que não acabem atrapalhando esse processo que é tão importante para a sociedade. E esse é um ponto que me chamou a atenção para algo que eu havia até esquecido de comentar contigo. Na Argentina e no Uruguai, também existe uma legislação que obriga que a diretoria partidária ela seja paritária. Então, a gente pensa que isso é uma bobagem, mas não é. Porque quando a tesoureira é mulher, ela vai ter um outro olhar sobre a divisão daquela verba. Quando a presidente do partido é mulher, ela entende a dificuldade da vereadora que está se colocando. Porque muitas vezes, e eu sempre coloco aqui, a gente tem uma advocacia empática também com os homens por entendermos que eles têm papel fundamental. Essa luta, eu sempre falo, não é uma luta das mulheres contra os homens. Não. É uma luta por uma sociedade saudável. Inclusiva, justa. Não é uma luta de um contra o outro. Exato. Não é. Então, assim, a gente sabe que as armas ainda não são iguais. O homem, quando ele se coloca como agente político, a família o abraça, a companheira, se ele tiver, o abraça. É retirada dele toda a carga de tarefas que ele poderia ter no âmbito familiar. O mesmo não ocorre com as mulheres. Muito pelo contrário. Mas a gente está, inclusive, num estado que tradicionalmente tem mulheres fortes à frente. Sim, a gente teve sim. a primeira governadora eleita no Brasil, a gente hoje tem a primeira presidente da Assembleia e tem um estado de Maria Aragão, Sim. de mulheres que realmente deixaram um legado muito importante a gente. Mulher tem que reconhecer isso e fazer o possível para chegar nessa sonhada equidade. Sim. Eu queria te agradecer, Sânia, a tua presença ao Toda Mulher, dizer que a gente está à disposição para falar sobre esse tema maravilhoso. Sempre que você quiser, estamos aqui. Eu que agradeço esse protagonismo das mulheres maranhenses, a gente também levou lá. A gente também tratou da nossa primeira governadora lá, porque de fato ali era um momento que era totalmente diferente desse momento atual. E mesmo assim, ela conseguiu esse feito que foi um feito inédito àquela época. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. Com certeza. E eu quero também agradecer aqui a oportunidade, também a gente está sempre à disposição, porque como tinha te falado nos bastidores, esse é um assunto que para mim ele não é um assunto apenas profissional. Ele é uma missão de vida. Eu compreendo que a gente tem que se colocar na sociedade como agente transformador. Com certeza. E essa é a minha proposta, transformar a sociedade a partir desse olhar mais inclusivo para a mulher nos espaços de liderança. E coincide com a proposta do Toda Mulher. Então, te agradeço novamente pela presença e agradeço a todos vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também assista o Toda Mulher no canal do YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até nosso próximo encontro.